Boa noite, igreja. Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer muito grande poder, mais uma quinta-feira, me encontrar virtualmente com vocês. Louvo a Deus por essa oportunidade que tem sido dada de nós estudarmos temas públicos à luz da Palavra de Deus e temas também bíblicos, temas doutrinários, direto da Palavra de Deus. Bom, na quinta passada eu anunciei ser o último encontro virtual. Todavia, em razão da necessidade de isolamento social que ainda perdura, então nosso pastor achou por bem não abrir, por enquanto, a quinta-feira para o público, e nós permanecemos então com o estudo bíblico online do jeito que ele tem sido. O tema de hoje é sobre a oração. Hoje e na próxima quinta-feira eu vou falar sobre a oração e o estudo das Escrituras. Esses dois temas são chamados na teologia, são considerados como disciplinas espirituais, meios de graça, modos pelos quais Deus derrama sobre nós a sua graça e de alguma maneira se relaciona conosco, nos transforma, nos santifica e nos prepara para passarmos a eternidade com Ele. Bom, quando a gente fala sobre a oração, o tema ele é amplo, o tema ele é vasto. Nós poderíamos falar de muitas coisas. Poderíamos definir a oração, poderíamos falar dos tipos de oração, poderíamos falar da prioridade da oração, poderíamos falar dessa relação entre a oração e o Pai, a oração e o Filho, a oração e o Espírito. Poderíamos citar diversos versículos bíblicos orientando a respeito da oração. Então, o que não falta são temas e subtemas, várias ideias, vários assuntos que nós podemos tratar dentro da oração. Mas no nosso estudo hoje, eu gostaria de ser um pouco mais objetivo, um pouco mais prático, principalmente porque o momento em que nós estamos passando requer isso. Diante da situação de pandemia, infelizmente muita gente não está podendo congregar, principalmente as pessoas aí que fazem parte do grupo de risco, independente da sua idade. Então, por causa dessa situação, é interessante pensarmos na oração e na leitura das Escrituras como práticas que nós podemos ter dentro de casa, no nosso momento com Deus, para que a gente continue sendo espiritualmente alimentado, sendo fortalecido por Ele, mas acima de tudo para que a gente continue tendo um relacionamento saudável com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. Então, no estudo de hoje nós vamos falar especificamente de um conceito bem simples de oração e depois qual deve ser a nossa postura na oração e finalmente nós vamos finalizar com algumas referências a respeito da oração nas Escrituras. Uma definição básica, então, que nós teríamos por oração, caso alguém te pergunte, caso algum familiar tenha essa curiosidade, caso algum amigo te questione, você pode dizer que a oração é uma disciplina cristã. E o objetivo dela é o relacionamento com Deus. Não tem uma definição mais simples do que essa. E ao falarmos em disciplina cristã, nós estamos colocando a palavra disciplina como se ela fosse sinônimo de matéria, como é o caso da escola, né? Dizemos que uma criança ou que um adolescente, ou um jovem estuda muitas disciplinas na escola, isto é, muitas matérias. Não se trata disso. A disciplina aqui, nesse caso, tem a ver com o hábito, tem a ver com, de alguma maneira, você ter, de fato, gosto de falar força de vontade, porque senão fica parecendo que o mérito é nosso, mas é ter um entendimento mesmo de que é necessário orar diariamente, continuamente. Então é por isso que ela é chamada de disciplina cristã. E ela só tem um propósito, um único objetivo, o relacionamento com Deus. E aí, como ela tem por propósito, isto é, a oração tem por propósito o relacionamento com Deus, naturalmente ela não será um fim em si. Ela é, ao contrário, um meio de nos aproximarmos do Senhor e de mantermos esse relacionamento saudável com Ele. Por que eu digo que a oração não é um fim em si?
Porque tem muito cristão que trata a oração como um fim em si. E quando ele trata a oração como um fim, se Deus não responde, ele fica frustrado. Se Deus não responde positivamente aquele pedido feito por aquele cristão, ele fica frustrado. Por exemplo, tem gente que diz assim, eu farei um propósito com Deus. Todos os dias, por um mês, às 3 horas, isto é, pela madrugada, às 3 horas, eu vou me levantar, eu vou orar por tal causa. Ou pela cura de uma enfermidade, ou para que Deus abra uma porta de emprego, ou pela vida de alguma pessoa e tudo, e de repente ao final desse um mês, aquela resposta que a pessoa estava esperando não veio. Então ela se frustra. Por que ela se frustra? Porque ela levou a oração, ela considerou a oração como um fim em si, como uma moeda de troca que ela podia oferecer para Deus, para que Deus fizesse a vontade dela. Mas quando entendemos que a oração não é um fim em si, pelo contrário, ela é um meio que nos conduz ao Senhor, então pronto, paramos de nos preocupar e paramos de ter medo caso a gente não ore, ou caso a gente, alguma outra pessoa entenda que de repente nós estamos orando pouco. Muito bem. Quando entendemos que a oração é essa disciplina espiritual, é possível dizer que o nosso ato diário, o nosso ato cotidiano de orar, demonstra que nós somos resgatados pela graça de Deus e que nós vivemos em novidade de vida. Perceba, alguém que não é cristão, alguém que não é regenerado, alguém que não foi alcançado pela graça de Deus, ele não tem o hábito de conversar com Deus. Ele não tem o hábito de buscar orientação para a sua vida pessoal em Deus. Ele não tem o hábito de orar elogiando Deus e reconhecendo-o por sua grandeza, por sua misericórdia, por sua bondade, pela salvação que ele promove através de Jesus Cristo. Não. A pessoa que não é regenerada, ela não tem esses hábitos, ela não tem sequer esse entendimento. Então, a oração, de alguma maneira, ela acaba apontando, demonstrando para outras pessoas, servindo como em algum nível, como um testemunho de que nós fomos regenerados, fomos alcançados por essa graça, vivemos em novidade de vida, porque temos agora por alvo da nossa conversa, do nosso bate-papo, da reflexão que fazemos do dia a dia, da reflexão sobre as nossas ações morais do dia a dia, temos por alvo o próprio Deus. Agora, é bem interessante porque quando falamos em oração, é basicamente conversarmos. Nesse momento, de um ponto de vista assim, bem simplório, eu estou orando a vocês, eu estou conversando com vocês. Então, orar a Deus é conversar com Ele, com o Deus Trino, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Mas é muito mais do que proferir palavras. Orar envolve muito mais do que proferir palavras. Pelo contrário, envolve uma espécie de entrega pessoal de ambas as partes. Quando eu oro, é como se eu estivesse me entregando a Deus, abrindo meu coração, expondo os meus pensamentos, expondo as minhas dúvidas, os meus questionamentos, de alguma maneira demonstrando gratidão também por aquilo que Deus faz por mim. Então é uma entrega total da minha parte para Deus. Ao mesmo tempo, Deus também se entrega a nós. Como é que Ele se entrega a nós? Ele nos permite conhecê-lo cada vez mais enquanto a gente ora. Eu não sei se você já teve aquela experiência de não entender certas ações de Deus, ou não entender algumas coisas que estão acontecendo na sua vida, e de repente você vai para a oração. E na oração o Espírito Santo começa a testificar com você, no seu coração,
aos propósitos de Deus, à vontade de Deus para a sua vida. Você começa a entender que tal coisa aconteceu porque era a vontade de Deus que ela acontecesse. Você começa a fazer conexões como se você estivesse ligando peças do quebra-cabeça e entendendo então que tudo aquilo que está te acontecendo tem a ver com algo melhor de Deus para a sua vida. Então essa percepção que nós temos na oração é Deus se abrindo, se entregando a nós, permitindo que a gente o conheça cada vez melhor. Pois bem, depois dessa introdução e desse entendimento da oração como uma disciplina espiritual que leva ao relacionamento com Deus, então agora sim nós podemos gastar o nosso tempo aqui falando da nossa postura na oração. Quando falamos de postura, nós não estamos falando de orar ajoelhado, orar deitado, orar assentado, orar tomando banho, orar enquanto estamos trabalhando. Não, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando da oração como um propósito da parte de Deus para nós. E já que é um propósito da parte de Deus para nós, ao mesmo tempo, então, nós precisamos ter uma determinada postura, uma determinada abertura, digamos assim, da nossa parte. O que é essa abertura? Nós precisamos, primeiro, orar de modo sincero, consciente e amoroso diante de Deus por meio de Cristo. 2, com a ajuda do Espírito Santo. E 3, buscando as coisas que Deus prometeu, que estão em conformidade com a palavra, com a sua palavra, com a sua santa palavra, conforme a vontade de Deus. Então vamos gastar o restante do estudo, ou pelo menos boa parte dele, tentando entender o que seria esse modo sincero, como se dá essa ajuda do Espírito Santo, e como é que a gente busca as coisas que Deus prometeu, que estão em conformidade com a sua santa vontade na sua palavra. Muito bem. Quando falamos de orarmos de um modo sincero diante de Deus, a gente pode dizer que, de alguma maneira, a sinceridade é uma espécie assim, de dádiva, é uma espécie de presente. Nós temos alguns textos bíblicos que mostram, como Jeremias capítulo 29, verso 13, que diz assim: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Esse entendimento de buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, é como se o texto estivesse dizendo o seguinte: o todo o vosso coração é quando vocês estiverem sendo sinceros. Quando vocês estiverem sendo sinceros, vocês vão me buscar e eu vou me revelar a vocês. Por outro lado, há uma negação, digamos assim, da parte de Deus em se entregar na oração, caso não haja sinceridade da nossa parte. Em Oséias capítulo 7, verso 14, o texto bíblico diz assim: e não clamaram a mim com o seu coração, mas uivam nas suas camas. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: não clamaram a mim com o seu coração, não foram sinceros. Não foram sinceros no seu clamor. Então, essa sinceridade passa por um entendimento de que nós nos apresentamos para o Senhor. Como é que eu posso dizer? Nós nos apresentamos para o Senhor de forma absolutamente aberta, clara. Isso parece redundante, mas a verdade é que tem alguns cristãos que, da mesma maneira que eles têm vergonha, se outras pessoas soubessem das intenções do seu coração, dos pensamentos que passam na sua consciência, de conclusões que eles chegam quando estão interpretando e vendo certas situações, é como se eles tivessem o seguinte entendimento: Deus é tão santo, e tão justo, e tão puro, e tão bom, que eu não tenho coragem
de abrir o meu coração para Deus, porque eu vou ficar com vergonha de Deus ver o que está no meu coração, o que está no meu entendimento. Mas isso é uma grande bobagem. A sinceridade passa por isso exatamente porque o próprio Deus já sabe. Aí alguém pode perguntar, poxa, mas se Deus já sabe, então qual o sentido de ser sincero? Ora, a ideia de ser sincero tem a ver com o fato de que você está sendo honesto com você mesmo e com o próprio Deus. A sinceridade e a honestidade são características que estão presentes, melhor dizendo, na relação com Deus. Se elas estão presentes na relação com Deus, então eu só tenho como ser sincero quando imediatamente eu vou com toda a clareza e começo a abrir o meu coração para Deus, para que Ele entenda. Começo a falar dos maus pensamentos que eu tenho, começo a falar da tristeza que eu tenho, de repente da indignação, do orgulho, da inveja, dos meus pecados que eu cometo nos meus pensamentos, às vezes no meu comportamento, aquilo que eu tolero, aquilo que eu não tolero, aquilo que eu vi no meu dia a dia. O agradecimento sincero pela comida, pela roupa, pelo calçado, por ter um teto, por ter um banho quente, por ter uma coberta, por ter uma família. A confissão das dificuldades que eu passo, de repente, no relacionamento com fulano, ou com ciclano, ou com bertano. Então, todas as nuances, todas as experiências cotidianas que o ser humano tem, são, de alguma maneira, conteúdo para essa oração sincera. Conteúdo para essa abertura de coração. Porque ao abrirmos o coração, então, e é claro que para isso a gente recebe a ajuda do Espírito, que eu vou falar daqui a pouco, nós somos capacitados a reconhecer em nós falsidade, hipocrisia, falta de mansidão. Somos capacitados a reconhecer em nós pecados dos mais variados, transgressões, como por exemplo a impaciência, a intolerância, o preconceito, o medo e outras experiências mais. Como por exemplo escolhas erradas que nós fazemos, ações erradas que nós tomamos no nosso dia a dia, tudo isso porque o Espírito nos ajuda, porque estamos com clareza falando ao Senhor, falando com o Senhor. E finalmente então, nessa mesma oração, nós temos a oportunidade de pedirmos o perdão ao Senhor e termos então a comunhão com Ele, e termos então uma consciência transparente, entendendo que nós não estamos sendo artificiais, superficiais com o Senhor. A sinceridade, então, passa por isso. Passa por essas 3 etapas. Sermos claros com o Senhor, reconhecermos em nós o pecado e pedirmos o perdão pelo pecado que nós cometemos, pelas transgressões que nós cometemos. Uma coisa que é bem interessante é que o cristão sincero, ele não tenta usar máscaras diante de Deus. Nós usamos muitas máscaras sociais, falamos para as pessoas que estamos bem, quando na verdade não estamos. As próprias pessoas que nos perguntam se estamos bem, muitas delas não teriam tolerância se começássemos a desabafar as nossas dificuldades e os nossos problemas. Então, em razão disso, com Deus, nós não devemos usar máscaras. Às vezes, e infelizmente, usamos com outros seres humanos. E é claro que a Bíblia nos orienta a não usarmos. Mas, se temos a tendência de usar com seres humanos, naturalmente teremos a tendência de queremos usar máscaras com Deus. No entanto, a sinceridade como primeira postura, como primeira ação de postura que precisamos ter diante de Deus, nos mostra que nós não temos o direito de usar máscaras diante de Deus, e até porque uma coisa bastante interessante, se o próprio Deus já é capaz de sondar o nosso coração, o uso de máscara mostraria apenas que estamos enganando a nós mesmos. Bom, e qual seria então essa segunda característica? A segunda
postura é que nós dependemos da ajuda do Espírito Santo. De acordo com a Bíblia, nós não sabemos orar. Nós não oramos da forma como agrada a Deus, na maioria das vezes, porque nós somos falhos, conforme Romanos capítulo 8, verso 26 e Tiago capítulo 4, verso 3. Em geral, as nossas orações, elas não glorificam a Deus, porque temos uma preocupação de sobreviver, temos uma preocupação de que Deus realize os nossos desejos, temos uma preocupação de que a nossa vontade para que um controle pessoal nosso sobre a nossa vida prevaleça. E aí, de repente, quando começamos a orar de modo sincero e conscientes diante de Deus, nós precisamos contar com a ajuda do Espírito Santo, exatamente porque somente Ele nos dá a capacidade de orar de forma genuína e sensível sobre todas as experiências que nós temos. Então, vamos lá. Se eu quero orar em agradecimento, somente o Espírito gera verdadeira alegria em mim e traz ao meu entendimento as razões pelas quais eu posso ser grato a Deus, eu devo ser grato a Deus. Se eu estou numa situação de sofrimento, somente o Espírito pode me elucidar, me esclarecer, me mostrar que esse sofrimento de alguma maneira está servindo para a minha santificação e que, portanto, não há espaço para murmuração, não há espaço para xingamento, não há espaço para briga, não há espaço para tristeza profunda, não há espaço para angústia, não há espaço para aquilo que vai me paralisar. Pelo contrário, eu posso expor diante de Deus a minha necessidade sem revolta, sem indignação, até mesmo sem medo. Por quê? Porque Deus, na sua infinita misericórdia, é quem cuida de nós. Então é por isso que eu posso contar com a ajuda do Espírito Santo, porque é a partir dele que eu consigo orar de forma mais clara, mais genuína. Isso não contando o próprio capítulo 8 de Romanos, que vai nos ensinar que o Espírito de Deus nos ajuda na nossa fraqueza, isto é, na nossa falta de paciência, de superar o tempo presente com as dificuldades, e é Ele então que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque muitas vezes não saberemos exatamente como pedir, mas ao sondar o nosso coração, o Espírito leva para o Pai aquilo que nós realmente temos necessidade. Por exemplo, quando nós oramos num momento de confissão de pecado, por exemplo, somente o Espírito é que consegue gerar em nós verdadeira tristeza pelo pecado e, ao mesmo tempo, verdadeira tristeza por termos pecado, em primeiro lugar, contra o Deus Trino. Ao mesmo tempo, quando estamos fazendo a oração de gratidão, somente o Espírito traz a verdadeira alegria o verdadeiro gozo, a verdadeira sensação de paz e de leveza, porque estamos experimentando a misericórdia de Deus. Bom, o terceiro ato em si, né, a terceira postura que nós devemos assumir é quando nós vamos buscar o que Deus prometeu em conformidade com a sua santa vontade a partir da sua palavra para o bem da igreja. Cristo, na oração de Mateus capítulo 6, verso 10, né, conhecida como a oração do Pai Nosso, ele chega a declarar para Deus: Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Essa expressão, seja feita a tua vontade, ela é chave para o nosso entendimento aqui da nossa postura de buscar o que Deus prometeu segundo a sua santa vontade na sua palavra. Por quê? Porque em geral nós temos a tendência de acreditar que Deus vai realizar todos os nossos desejos, todas as nossas vontades. E, gente, isso não é verdade.
Deus não realiza todos os desejos e não realiza todas as vontades, porque é certo que alguns desejos e algumas vontades não o glorificarão. A palavra de Deus é muito clara lá em Tiago, quando diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, segundo as nossas concupiscências, isto é, segundo os desejos desenfreados do nosso coração. Segundo aquilo que Deus sequer será mencionado ou lembrado, caso Ele faça isso por nós. Por quê? Porque entenderemos que aquilo ali vai suprir apenas o desejo do nosso coração. Então, o seja feita a tua vontade nos mostra que precisamos amadurecer na fé e precisamos amadurecer na Escritura de maneira tal que sejamos capazes de que a nossa oração entre em conformidade com a vontade de Deus. Que os nossos pedidos entrem em conformidade com a vontade de Deus. Que é interessante porque num outro momento, quando Jesus está no Getsemane orando, ele fala assim: Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas seja feito conforme a tua vontade. É impressionante, é interessante esse tipo de percepção do ser feito a tua vontade, conforme a tua vontade, exatamente porque isso requer de nós humildade, requer de nós mansidão e requer de nós uma confiança em Deus e um entendimento tal que, ainda que a gente chegue à conclusão de que nós não estamos no controle de absolutamente nada na nossa vida, mas nós podemos descansar em Deus porque pedimos que a vontade dele fosse feita. E de acordo com a Bíblia, a vontade de Deus é justa, santa, perfeita e agradável. Então é por isso que essa expressão ela é chave para o nosso entendimento. Ela é crucial para o nosso entendimento. A oração biblicamente orientada requer humildade do cristão, como eu disse, em sujeitar-se à soberana vontade de Deus. Por quê? Porque é Deus quem dispõe do cuidado com a vida humana e com o restante da criação, de acordo com a maneira que melhor lhe agrada. Talvez isso para nós, que ainda lutamos contra o pecado, que pensamos estar no controle de todas as coisas, isso é muito difícil nós assumirmos isso, é muito difícil nós reconhecermos isso. Contudo, é nessa hora que nós precisamos da ajuda do Espírito para trazer alento ao nosso coração e entendimento a respeito da vontade do Senhor. Então, a gente poderia dizer que uma oração ela só pode ser considerada bíblica quando ela está dentro do propósito da palavra de Deus. Porque aí, veja bem, se ela estiver dentro do propósito de Deus, Deus ou vai dizer sim, ou Ele vai dizer não, ou Ele vai dizer espera mais um pouco. E esse espera mais um pouco, lá na frente ele pode ser um não, ou pode ser um sim. Mas no final, independente de qual for a resposta de Deus, nós descansaremos por entendermos que pedimos segundo o seu propósito. Pedimos que Ele fizesse segundo a sua vontade. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 15, o apóstolo Paulo diz assim: orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Esse entendimento estava relacionado ao conhecimento que Paulo tinha da palavra de Deus. Então, quando ele diz orarei com o Espírito, novamente aquela ideia da sinceridade, aquela ideia da postura sincera e contando com a ajuda do Espírito. Mas também orarei com entendimento, ou seja, baseado naquilo que a palavra de Deus me apresenta como sendo a vontade de Deus. Então isso é muito importante, que isso fique no seu coração. Bom,
além da postura, né, dessa postura que a gente precisa ter na oração, tem um outro critério que nós não podemos nos esquecer, é essa ideia de que a oração passa por Jesus. Mas quando a gente fala que passa por Jesus, não é como aquele entendimento popular, como se a palavra Jesus fosse uma espécie assim de Shazam, ou abracadabra, ou alakazam, alguma coisa assim, que os dedos são estalados e uma mágica acontece, e é como se o céu se abrisse e Deus imediatamente respondesse. Como se Jesus fosse uma espécie de mera senha para poder acessar Deus. Não, não é isso. O que nós precisamos entender é que, quando dizemos que a oração passa por Jesus, nessa entrega, em nós ainda há pecado. Por mais que a gente busque santidade, ainda haverá falha em nós. Então, quando nós entendemos que nós somos aceitos por Deus a partir do que Jesus fez, então nós aprendemos que Jesus se torna o caminho pelo qual nós temos acesso a Deus. É por isso que ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se para chegarmos a Deus precisamos de ter Jesus como esse acesso, como esse caminho, é evidente que para que a nossa oração também seja ouvida por Deus e atendida dentro do sim, do não ou do espere mais um pouco, também precisa passar por Jesus. Também precisa ter esse entendimento de que sem Jesus a minha oração não tem nenhuma legitimidade, não tem nenhuma validade. É interessante que o próprio Jesus, em João capítulo 15, verso 16, ele deixa claro isso, né? Se pedirdes alguma coisa em meu nome, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome será feito. Mas na leitura do contexto nós observamos que aquilo que pedirmos em nome de Jesus não é por causa da mágica. Aquilo que pedimos em nome de Jesus é com base na obra de Cristo, no propósito de Cristo, no objetivo de Cristo. No capítulo 15, especificamente, Jesus está falando ali do contexto, na virada do 14 para o 15, do contexto do Espírito Santo, do contexto dele se preparar para poder ir para a cruz. Então, quando temos esse entendimento de que aquilo que pedimos no nome de Cristo é feito, é aquilo que pedimos em nome de Cristo com base no propósito que Cristo tem conosco enquanto igreja. No próprio capítulo 15, então, nós temos essa orientação. De alguma maneira, a gente pode dizer que nos achegarmos a Deus através de Cristo é a parte mais difícil da oração. Por quê? Porque é mais fácil a gente presenciar milagres do que a gente querer buscar uma intimidade com Deus. É mais fácil a gente ver outras pessoas orando do que nós dedicarmos um tempo em oração para falarmos com o Senhor e buscarmos essa intimidade. Entretanto, ela só é possível se passarmos por Cristo. Então, qual seria a diferença básica entre orar em nome de Jesus e simplesmente usar o nome de Jesus? Para quem simplesmente usa o nome de Jesus, ele acredita que a palavra Jesus é como se fosse uma senha para acessar a Deus. Mas orar em nome de Jesus é compreender que nós, como pecadores, só conseguimos nos achegar a Deus em virtude dos méritos de Cristo. Em virtude do seu sangue, da sua justiça, da sua vitória e da sua intercessão por nós. Aí agora sim, eu entendo o que significa orar em nome de Jesus. Isto é, Pai, eu estou pedindo que o Senhor me aceite com base naquilo que Jesus fez. Eu estou pedindo que o Senhor aceite o meu diálogo como seu filho, já que o Senhor me adotou,
como seu filho a partir do momento que eu me rendi a Cristo, com base em João capítulo 14, capítulo 1, verso 13. Por causa do que Jesus fez. Então olhe para o que Cristo fez para que o Senhor aceite a minha oração. É como se nas entrelinhas estivéssemos pedindo isso. E para a gente finalizar então o nosso estudo, que é mais simples, ele vai ser realmente um pouquinho mais curtinho. Nós temos aqui algumas passagens bíblicas que eu selecionei. Para o nosso entendimento. Até agora, a síntese de tudo o que foi falado é que o propósito da oração não é para que a gente altere a vontade de Deus, ou para que Ele faça aquilo que eu quero. O propósito da oração é para que aquilo que já me foi concedido através de Jesus, prometido e concedido através de Jesus e da sua obra na cruz, para que isso chegue à minha vida, para que isso venha até a mim, para que isso chegue até a você. Então, dentro de algumas citações bíblicas, em João capítulo 14, versos 13 e 14, e capítulo 16, versículo 23 e 24, nós aprendemos que sempre devemos orar ao Pai em nome de Cristo, conforme nós acabamos de ver. Cristo é esse caminho que nos conduz ao Pai. Em João capítulo 15, verso 7, nós aprendemos que nós podemos realmente orar em nome de Cristo se os nossos desejos forem conforme a vontade dele, que é aquela terceira postura que nós aprendemos aqui no estudo, que é orarmos segundo a santa vontade de Deus com base na sua palavra. Ainda em Mateus capítulo 6, verso 7, nós aprendemos que nós não devemos orar usando de vãs repetições. Ou seja, é possível que eu seja perseverante na oração, isto é, que mais de uma vez eu peça a Deus, ou eu apresente diante de Deus as minhas necessidades, as minhas súplicas, as minhas intercessões? Sim, mas não é interessante que eu use de vãs repetições como se isso fosse uma espécie assim de reza, como se isso fosse uma espécie assim de texto com palavras mágicas que vão invocar ali alguma divindade ou que vão manipular a divindade. Ainda em Tiago, capítulo 4, versículo 3, nós aprendemos claramente, como eu já citei, que algumas orações não são respondidas porque elas não representam a vontade de Cristo. Por isso que nós devemos pedir ajuda ao Espírito Santo, para que tudo que formos pedir, todas as palavras que saírem da nossa boca, todas as intenções que forem proferidas do nosso coração, de alguma maneira estejam vinculadas com a vontade de Cristo, para que Deus seja glorificado. Em Mateus capítulo 7, versículo 7, nós aprendemos que devemos ser perseverantes na oração. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mas quando falamos de perseverantes em oração, é tendo aquele entendimento de que só receberemos se estiver de acordo com a vontade de Deus. E ainda em Romanos, para finalizar, capítulo 8, versículo 26, nós podemos orar com toda a tranquilidade, sabendo que o Espírito semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, conforme eu já havia feito menção anteriormente. Muito bem, tendo entendido sobre isso, eu quero deixar uma reflexão final, que é: por muitos e muitos anos eu mesmo criei que a vida em oração era como se eu estivesse falando com um ser que para mim, por se tratar de alguém invisível, era desconhecido. E que essa oração então era uma espécie de pré-requisito
para que eu fosse abençoado, uma espécie de pré-requisito, como se fosse aquela senha mesmo de acesso para que as minhas vontades e os meus desejos fossem cumpridos. Com o passar do tempo, que o Senhor me permitiu conhecê-lo cada vez melhor, eu comecei a entender que orar é muito mais do que ter um entendimento e até mesmo um conjunto de palavras lisonjeiras que vão elogiar Deus, mas que o objetivo é meramente uma tentativa de barganha. Orar vai além disso. Da mesma maneira que o marido tem prazer em conversar com a esposa com o marido, da mesma maneira que o pai tem prazer em conversar com o filho e o filho com o pai, da mesma maneira que um irmão tem prazer em conversar com outro irmão e que um amigo tem prazer em conversar com outro amigo, há também em nós, gerado por obra do Espírito, esse prazer em falarmos com Deus, em conversarmos com Deus. Quando lemos as Escrituras, Deus está falando conosco. Quando oramos, nós estamos falando com Deus. Qual é a base bíblica que justificaria esse jargão? Os Salmos. Os salmos são as orações, são as expressões, são as respostas humanas diante de toda a revelação que Deus deu naquela ocasião para os seus autores. Então, que Deus te abençoe, que você consiga, a partir de hoje, ao orar, ter essas 3 posturas, ser sincero, entender que você conta com a ajuda do Espírito Santo e que você busque a vontade de Deus, o propósito dele, conforme revelado na sua palavra, e você vai perceber que, independente da resposta de Deus ser sim, ser não, ou espere mais um pouco, esse prazer em continuar conversando com Deus vai continuar existindo e você tenderá a amadurecer cada vez mais. Na próxima quinta, com a graça de Deus, nós falaremos sobre o estudo das Escrituras. Nós vamos falar sobre a importância do estudo da Bíblia na nossa vida, agora nesse período de pandemia. E vamos depois finalizar no próximo estudo, mostrando como a oração e o estudo das Escrituras devem fazer parte da nossa devocional diária, em casa, e mesmo quando esse período da pandemia passar, como continuaremos sendo beneficiados por esses meios de graça, por essas disciplinas espirituais, se nós continuarmos praticando-as. Então, que Deus abençoe a sua vida, no nome de Cristo Jesus. Boa noite.